os ambientes bem ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Venha economizar. Vieira Cestas Básicas. Produtos pro seu lar. Vieira Cestas Básicas. Limpeza e bem-estar. Vieira Cestas Básicas. Melhor igual não há. Vieira Cestas Básicas. 739-8844-7064. Aqui, o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. grreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é grreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes.
Muito bom dia para você sintonizado agora no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, chegamos ao final de semana. Estamos aqui para trazer as principais notícias de Jequié, região e também do Brasil. Alguns destaques de hoje. Câmara dos Deputados aprova auxílio de R$600 para atletas e profissionais do esporte. Foram prorrogados aí por mais 30 dias a suspensão de aulas nas escolas públicas e privadas de Jequié. Contratos do REDA permanecem suspensos. Licitação da Zona Azul em Jequié é suspensa pelo Tribunal de Contas após denúncia de irregularidades. E também vamos comentar sobre os números da Covid em Jequié, que ontem mais uma vez tivemos números altos. Antes de começar o programa e passar a bola para o jornalista Wilson Novaes, vamos conferir o recado do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas. Se liga aí que ele está com um supermercado online super bacana, super barato também. Manda o seu recado aí, Vieira. Podem achar que eu sou louco, mas você pode escrever, o futuro é esse aí. Você sabia que comprar pela internet é muito mais barato? Eu vou te dizer o porquê. As lojas físicas têm altas taxas como aluguel do espaço, pagamento e comissão de funcionários, altas contas de energia e água. E vocês sabem quem paga por tudo isso? Você. Eu quero te apresentar a Vieira Alimentos e Cia, o seu supermercado online. Evite filas com caixa, estacionamento, economize seu tempo e dinheiro, receba suas compras no conforto e segurança do seu lar. Vieira Alimentos e Cia, aqui o seu dinheiro compra muito mais. Pessoal, vocês viram o Vieira aí mandando o recado dele. Ele explicou, muito bem explicado, porque o supermercado online é mais barato, já que não tem outros custos como o supermercado físico. E tá aqui o link para você acessar o Pede em Casa /Vieira Cestas Básicas. Tá aqui salvo nos comentários da legenda no Facebook. Você acessa, pode conferir aí, é de graça entrar no site, você vê os preços e compara com o do supermercado físico. Você vai ver que é mais barato e o Vieira ainda vai entregar na sua casa. Então, entre em contato com ele e no próprio site também tem um link para comprar a cesta básica do Vieira. Agora vamos começar o programa, já tem muita gente aqui sintonizando, mandando um alô e a gente já começa dando um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes. Pois é, bom dia para você, Rony, bom dia para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. A gente tá por aqui sentindo uma falta, né? Tem uma cadeira vazia. Eu esperava que hoje ele viesse, mas ele disse que está de férias. Ele instituiu as suas férias, né? Diz que está baseado na lei. E eu vou admitir que o professor Toninho de Miquelino hoje não está aqui com a gente. Hoje ele disse que era o dia dele fazer uma transformação. Ia tirar uma máscara e recolocar outra, mas deixa para lá. Só quando ele voltar, porque ele foi até Salvador, que Deus dê a ele tranquilidade e retorno em breve para estar aqui com a gente, né, Rony? Sem dúvida. É sempre muito legal, a gente toda sexta-feira tem esse papo aqui bem intimista, bem amistoso, amigável, né, que nós fazemos aqui, além de, com isso, também trazermos as notícias, a opinião de cada um de nós e dos nossos espectadores, seguidores, enfim, todos que estão com a gente todas as manhãs. A gente vai começar o programa, para não fugir à regra, hoje é sexta-feira, último dia da semana, fazendo aí um levantamento, não é, do que tem aí de dados, né, da Covid em Jequié, com o boletim de ontem que foi divulgado pelo município, né, Secretaria de Saúde do município, com um óbito no dia de ontem. Confira aí para os nossos ouvintes, Rony. Vamos lá. Boletim de ontem, dia 16 de julho, na quinta-feira, divulgado às 19 horas, como sempre. Jequié teve aí 116 novos casos confirmados, totalizando 2.103. Já ultrapassamos aí a marca dos 2.000 casos confirmados. Está sendo muito rápido esse crescimento. Assim como também a marca dos 50 óbitos na cidade. Ontem teve mais um óbito confirmado. A gente tem aqui, foi um homem de 72 anos, morador do bairro São José, portador de diabetes e obesidade, que estava internado na unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital Geral Prado Valadares. No meio dessas notícias ruins, a gente pode também destacar o fator positivo, que também ultrapassamos 1.000 casos recuperados.
1.081 pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Jequié. Seguem aí aguardando o resultado 247 pessoas, em quarentena 4.309 pessoas e a taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 em Jequié 100%, todos os leitos de UTI ocupados na cidade só, Wilson Novaes. Pois é, números que revelam que a situação continua muito delicada, né, Rony? A gente não pode perder esse foco. Hoje conversávamos com o diretor da Guarda Municipal de Jequié, o Franklin, e ele dizia que hoje vai intensificar mais a questão da fiscalização em barracas de ambulantes, essa coisa toda. Eu fico num sentimento assim muito forte, né, assim, porque a gente sabe que essas pessoas, elas são aqueles que estão à margem mesmo de qualquer outra forma de ter seus recursos para a sobrevivência, porque vivem mesmo do trabalho na rua, né, com suas barracas e tal. Tem esse decreto e, por conta desse decreto, impede que eles estejam trabalhando. Isso é meio complicado, né? Tem que cumprir o decreto, mas, por outro lado, essas pessoas estão proibidas de levarem o seu sustento para casa, o que não é bom, o que é triste, muito triste e danoso para muitas pessoas, né? Mas faz cumprir o que está aí determinado. Esperamos que isso possa ser resolvido. Tem um material acrílico transparente em formato de uma bolha que é fabricado em vários tamanhos e que se ajusta a adultos e crianças. É uma informação assim que a gente está observando aqui, lendo no jornal, e é descrito como uma bolha de contenção produzida pelos especialistas do Senai e Senatec, visando reduzir o uso dos equipamentos chamados respiradores, cuja utilização provoca um grande desconforto. Essa bolha foi inventada em Salvador e contribui para evitar principalmente o sofrimento das pessoas idosas, grupo mais afetado devido à fragilidade com a utilização do respirador. O artefato vai ajudar também a proteger profissionais de saúde nas salas do Centro de Terapia Intensiva para o tratamento da Covid. É bem mais barato, é bem mais em conta. O equipamento já foi colocado em teste no Hospital Couto Maia, em Salvador, no Agenor Paiva, 2 hospitais, além do Clériston Andrade, que foi até inaugurado o Clériston Andrade 2 lá na cidade de Feira de Santana. A perspectiva é distribuir essas bolhas de contenção para vários destinatários a partir de uma análise do déficit de respiradores na rede hospitalar. O que declarou aqui o Ricardo Alban, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, é que vai, com isso, diminuir a intubação precoce de pacientes, ampliando a possibilidade de tratamento com suportes ventilatórios não invasivos e diminuindo as possibilidades de infecções. Uma excelente notícia. Tudo que venha para tentar, não é, conter um pouco desse momento tão ruim, tão difícil que nós estamos atravessando, que essa bolha seja um instrumento do bem, né, que venha para, inclusive, diminuir essa questão de que o respirador é tão necessário como tem sido colocado, né? Então, que possa acontecer isso aí e que esses respiradores, em breve, eles estejam, né, dando aí a sua contribuição em todas as cidades. Tem cidades que não tem sequer o respirador. Não tem sequer o respirador. Algumas têm, mas já estão superlotadas. E é um desconforto. Já a gente ouve falar, né? Graças a Deus nunca precisei usar, você também. Mas as pessoas que usam me disseram assim, ou que usaram, ou familiares, que é muito desconforto, viu? Tem isso, né? Foi que a gente viu dos respiradores, foi na realidade uma corrida para adquirir esses equipamentos, já que o Brasil, de forma geral, tem muita falta de equipamento para a questão da saúde, falta de estrutura, falta de tudo, né? A realidade é essa, e a gente viu essa corrida contra o tempo para adquirir esses respiradores. Teve até um ministro da saúde, eu acho que foi o Nelson Tati, que falou: vai comprar esse monte de respirador e depois vai usar como? Vai ficar aí do lado, vai ficar largado? Tem essa questão, a gente torce para que a ciência avance. A gente todo dia escuta falar sobre uma vacina
ou outra que pode estar saindo aí, mas a expectativa é que a ciência nos ajude nesse momento, já que nós, de forma geral, enquanto sociedade, não estamos nos ajudando aqui no Brasil e também em Jequié. Então, vamos se apegar com a ciência também, com fé, quem tem nesse momento, porque a situação tá difícil, Wilson Novaes. Com certeza, cada dia que a gente convive com novas informações, né, acompanha aí, é muito complicado, ainda está difícil, muito longe de uma solução. Tudo que se tem falado, remédios, essa coisa toda, você até se referia a uma citação do presidente, né? Sim, quando o pessoal diz aí que ele dilmou o presidente Jair Bolsonaro, porque ele já fala e ele diz que não aconselha ninguém a tomar hidroxicloroquina. Ele diz que ele tomou, mas ele indicar para alguém que ele não tem conhecimento de uma possível eficácia. Então ele, pelo menos agora, foi muito comedido e eu acho correto ele fazer isso. Nem todo mundo pode usar e dizer que deu certo, né? Então é muito interessante isso, que ele já tenha essa contenção da informação, porque muita gente são, lógico, seguidores dele. Ele diz, se o presidente está tomando, e eu sempre coloco uma situação, Rony, o acompanhamento do presidente da República é extremamente diferente de um cidadão comum cujo plano de saúde é o SUS. É o SUS, você não tem para onde ir, é o SUS, né? Então é preciso entender que esse momento é um momento difícil, complicado, e que você não pode querer entender que você vai administrar um medicamento que ouviu dizer que é bom, que alguns estão dizendo, e que vai ser realmente bom para todo mundo de uma forma igualitária. Porque se fosse assim, não estaria acontecendo essa situação no Brasil e no mundo. Aí eu ouvia hoje eu estava ouvindo um programa falando sobre a Espanha. A situação na Espanha está normalizando, mas voltou agora a levar uma grande preocupação. Imagine um país que é organizado, eles fizeram isolamento duro e aí foram aos poucos reabrindo. De repente veio uma nova onda do coronavírus e teve que fechar tudo e já está levando uma grande preocupação ao país europeu. Para você ver que não é uma coisa tão simples e que você tomou um vermífugo, um remédio que é bom para isso, para aquilo outro, e que vai impedir e vai resolver o problema, né? Queria nós que fosse tão simples assim, se a solução tivesse dentro de um remedinho. Que legal, você chegar aqui agora e dizer assim, pessoal, vocês que nos acompanham aí, tomem tal remédio, eu tomei, fiquei bom e não tive, ou a pessoa que estava já com os sintomas tomou. Que legal, que ótimo, a melhor notícia que nós poderíamos dar. Agora, sermos irresponsáveis, eu acho que cabe a cada um de nós, no nosso dever cidadão, de não fazer isso, né? Agora, cabeça de cada um é seu mundo, né? Se entenderem que é a solução, tomem. Tomem, claro, exatamente. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, que a gente tem muitas notícias para comentar hoje. Começamos falando da situação da Covid-19 aqui em Jequié. Vamos ver nossa amiga aqui, Djalma Riba, sempre ligado com a gente. Bom dia, Djalma. Cláudia Costa também. Normélia Mendes Bonfim, mandando seu bom dia. A Nalva está por aqui também, bom dia. A Heloína Macedo, bom dia para vocês. Manda um abraço para todos daqui do bairro Mandacaru. Abraço aí, pessoal do Mandacaru. Eu moro aí também, Heloína. O Newton Rocha. Rony Wilson, bom dia. Que Deus abençoe nossa Cidade Sol. Aqui em Itaberaba está um pouco descontrolada também, mas vamos continuar com a nossa fé, que tudo vai passar sim, meu amigo. Pois é, Itaberaba, terra de Dona Zilda, minha mãe, viu? É mesmo? Minha família tem uma ligação, eu tenho assim uma lembrança de alguns primos por lá, por Itaberaba. Eu vou citar aqui meu tio, né, que já é falecido, que era tabelião lá do cartório da cidade, meu tio Lauro Sampaio, né, meu irmão de minha mãe, e tio Lauro chegou a ser vice-prefeito na época de que Valdir Pires foi governador. Ele foi vice-prefeito, foi presidente do PMDB lá de Itaberaba, e conheço muitos filhos que eu já tive a oportunidade de me encontrar com alguns deles. Lembro bem do Elmo, né? E tinha muitos, eu não lembro o nome do Carlos e tal.
Tinham muitos por lá que eu aproveito esse conterrâneo deles e de minha mãe para mandar um abraço a todos. Aí, abraço pessoal de Itaberaba. Quem está aqui também é o Vinícius Lucena. Já participou várias vezes do programa aqui, concedeu várias entrevistas. A Giane Santos mandando bom dia. Pedro Correria, bom dia para você, meu amigo. A Geisa Encarnação, bom dia. Wilson Novaes está mandando um alô. Muita gente aqui participando. Você que está assistindo agora aí, tem mais, a audiência tá boa, mais de 50 pessoas assistindo a live. Deixa sua curtida, ainda teve poucas curtidas, então você que está aí, clica no like, que é importante aí para a divulgação deste programa. Agora, Wilson, a gente estava comentando das cidades aqui, eu ia falar da Zona Azul e lembrei de Vitória da Conquista, porque na época que eu morava lá, foi no momento que implantou a Zona Azul. E no primeiro momento, assim, eu achei bastante organizado, pelo que eu vi ali no centro da cidade. Era bem simples, colocavam alguns equipamentos, você colocava uma moedinha e saía uma nota fiscal, você colocava essa nota fiscal em frente ao carro, você tinha direito a tantos minutos a ficar estacionado ali no centro da cidade. Então, a Zona Azul deu uma organizada em Vitória da Conquista. E eu lembrei que ontem eu vi umas fotos no site da Prefeitura de Vitória da Conquista que os bares e academias lá estão voltando, já foi estabelecida a volta deles e eles estavam realizando algumas limpezas nesses locais. Ao mesmo tempo, muitas pessoas da população reclamando dessa volta que alguns consideram antecipada de bares, restaurantes, de receber pessoas e até academias. Então, a gente vê que algumas cidades estão tomando medidas diferentes nessa situação. Mas voltando para a Zona Azul aqui de Jequié, a gente recebeu até o prefeito em uma entrevista aqui, ele comentando sobre a intenção de aplicar esse modelo de Zona Azul aqui em Jequié. A entrevista que ele concedeu para a gente foi em 2019 ou final de 2018. Tem no YouTube. Aí ontem, o Tribunal de Contas do município, a gente lembra que a Zona Azul já tinha aberto licitação pública, já tinha até uma empresa vencedora da licitação, mas o tribunal suspendeu essa licitação, alegando irregularidades no edital. Então, aparentemente, ele está suspenso agora e não tem um tempo para a sua volta. Muita gente queria essa Zona Azul. Eu acredito, viu, Rony? Li antecipando aí, eu vou continuar com esse comentário de Zona Azul, que nesse governo dificilmente vai ser retomado. Ontem eu vi a revogação do edital pelo prefeito e eu acho que vai ficar agora inviável nesse governo. Né? Parecia que já estava tudo bem encaminhado, tudo andando a contento e deu uma reviravolta. Deu uma reviravolta, exatamente. Os conselheiros do Tribunal de Contas afirmaram que a decisão foi embasada via acusação apresentada pela empresa Serbet, que tentou concorrer ao edital. Aí eles apontaram várias irregularidades aí nesse edital. E foi o que você falou, a gente já está chegando no final do ano, final de mandato, dificilmente terá aí... nós estamos faltando 5 meses. Até a zona... Você falava de conquista. Uhum. E eu vou lhe dizer uma coisa, teve uma época, para você, Rony, você ter uma ideia, em 2008, começou a tomar corpo a ideia de montar em Jequié a Sultran, 2006. 2008 foi a conclusão, no governo ainda de Reinaldo, e montar a Zona Azul naquela época. E eu, quando viajava, quando eu ia numa cidade, eu tinha o cuidado de procurar informações. E tanto procurei Conquista como em Itabuna. Itabuna, quando começou, foi andando direitinho. Depois a prefeitura tomou a deliberação de entregar a uma associação para aproveitar aqueles flanelinha, para não deixá-los desempregados. Rapaz, teve que acabar, porque eles começaram a não prestar conta, assumir com o papel e tal, aí acabou, parou. Aí recomeçou já com a empresa, já com a coisa mais automatizada. Em Conquista, quando você se refere, foi com a empresa, não sei o que lá, Parque, não me lembro o nome, eu até tenho uma carteirinha que eu adquiri, aquele cartão, e eu achei sensacional. Você chegava em Conquista, ligava para um número e
pelo GPS, eu vou ficar em tal lugar. Qual é a placa do seu carro? Tudo automático. Aí você pedia a placa do carro, você dava. Naquela rua ela já lhe dizia se tinha vaga ou se não tinha. E se tinha vaga, já lhe dava até o número da vaga. Você chegava, dava lugar lá para colocar seu carro. Além de que tinha aquela estota, que era um equipamento ali para você, de repente, digitar, tirar o cartão, a folhinha ali e fazer o pagamento. Quando eu fui pela última vez em Conquista, fui eu e Éder, estavam todos destruídos. É mesmo? E aí eu conversei com um fiscal que até parece que me deu uma garimpada lá, porque ele cobrou assim e não me deu papel nenhum e disse que eu podia estacionar. Eu fiquei estranhando, mas eu queria estacionar. Como ele estava na área, aí eu perguntei a ele disse, tá tudo meio bagunçado e a empresa tá retomando aí. Eu falei, rapaz, é complicado. Não é algo fácil de chegar, funcionar e dar certo. Tem vários agravantes. No caso de Jequié, você citou bem aí, já tinha uma empresa, já tinha algumas áreas já demarcadas, como seriam áreas de zona azul, essa coisa toda. E mais recentemente, Rony, antes dessa medida aí, eu estava lendo, a prefeitura já estava tão bem encaminhado o processo que publicou um decreto no dia 6 de março desse ano, é o decreto 20.330, com a seguinte teor. Olha o que é que diz o decreto, para você ter uma ideia como a coisa já estava bem encaminhada. Fica sujeito ao pagamento do preço público o estacionamento de veículos nas áreas definidas como integrantes do rotativo de Jequié. O preço público para utilização das vagas do rotativo de Jequié será composto por uma tarifa de utilização, pagamento por tempo de ocupação de uma vaga, sistema quando efetuado no ato do estacionamento, com tolerância de 10 minutos, admitindo múltiplos ou infrações de tempo, ou frações de tempo e tal. E aí, é muito grande aqui o documento, mas diz assim, os bilhetes de estacionamento devem ser emitidos no ato, então estava tudo bem encaminhado, né? Agora está revogado. A taxa básica para utilização das vagas do sistema rotativo Jequié, destinados ao estacionamento de automóveis, de passageiros e veículos e cargas com capacidade até 4 toneladas, fica estabelecida no valor de R$ 2,40, era o valor por hora utilizada daquele estacionamento. E por aí vai. Eu guardei esse decreto. Esse decreto está sem validade. Todos os dias que eu ia ali no centro da cidade, eu era sempre abordado por um flanelinha. E aí, seu Wilson, será que eles vão colocar essa zona azul? Vieram aqui e disseram a gente que já vai funcionar a partir de tal dia. E a gente vai ser aproveitado. Um determinado dia, de tanto ouvir isso, Rony, e quem me conhece sabe que eu estou meio espavorido às vezes assim, eu falei, meu amigo, eu vou fazer uma apostinha. Eu e você. Aí ele falou assim, qual é? Eu falei, não funciona a Zona Azul no atual governo. Ele tomou um susto. Deus, eu falei, não estou jogando praga, não. É porque estou vendo um negócio tão com idas e vindas que eu não estou tendo fé que vai funcionar. E não é que a coisa caminha para isso e não vai funcionar no atual governo. Pode ser que o próximo, né, o governo, gestão do município, finalmente adote a Zona Azul, que no início vai ser uma reclamação enorme, mas depois as pessoas se acostumam. O importante é que seja organizado. Porque se for bagunçado, não pode aqui paga, aqui ali do lado, dá um jeitinho, bota aí que ninguém está vendo que o senhor botou e tal, aí bagunça, aí não tem jeito. Aí bagunça. Eu tomei até um susto com essa informação que você trouxe, que os parquímetros estavam quebrados. Parquímetro quebrado. Vi vários que tentei usar, mas estavam quebrados. Triste isso. E ele me confirmou, a pessoa, e era muito cedo. Eu sei que ele pegou o din-din. O valor lá, 2 e alguma coisa. A Éder ainda olhou assim para mim, olhei para Éder, estacionei, estava precisando estacionar. E ele entrou, eu pensei que ele ia me dar um papelzinho qualquer. Ele me deu um tchau. Mas eu sou a favor, se, claro, for organizado, né? Porque a gente sabe, muitas vezes, pelo menos em Conquista eu via, o pessoal chegava, estacionava de manhã, deixava o carro até de noite ali. Você, para estacionar em zonas do centro, é dificuldade, tem que ir lá, que em Jequié tem muito disso, né? Para você
E no centro, às vezes, tem que estacionar num lugar muito longe, porque fica ali umas vagas reservadas como se fossem privadas. A Zona Azul, teoricamente, iria ajudar a organizar o trânsito, mas sem fiscalização, sem funcionar da forma que tem que ser, ia bagunçar ainda mais. Agora, quem está aqui acompanhando a gente é ele, Antônio Francisco, Toninho de Miquelino, rapaz, falando, mande um abraço para todos os torcedores do Flamengo. Toninho de Miquelino que está falando. O que como é? Repete aí, por favor. Mande um abraço para todos os torcedores do Flamengo. Toninho de Miquelino. Não é do Fluminense, não? Rapaz. Ele disse que tá tomando o café dele lá. Ele disse que deveria gravar um áudio e mandar, viu? Pra mim acreditar no que ele tá falando. Ele disse, você não fica me chamando de vira-folha, não. Você é o verdadeiro museu. Toninho Miquelino, que aqui no Facebook ele tem 26 anos, viu, pessoal? Nasceu em 94, 17 de julho de 1994. É verdade. E eu terminei descobrindo, rapaz, como ele veio pra Jiqué, de Castro Alves. Graças àquela série Memórias do Museu. Do Memória do Museu, no momento que o seu Valdomiro Borges, já falecido, que Deus o tenha em um bom lugar, no seu pronunciamento, ele contava a história do seu pai, né, o pai do Valdomiro, que era o João Carlos Borges, e ele falou, olha, meu pai veio de Castro Alves, aí eu entendi tudo. Então o seu João Carlos Borges, Coronel João Borges, como tem a rua aqui, a praça, veio de Castro Alves e trouxe alguns meninos com ele, alguns senhores, então, para trabalhar aqui na região. E possivelmente veio o Miquelino pai, o original, e os Miquelininhos vieram também, entre eles o nosso professor Toninho lá de Castro Alves. Lá de Castro Alves. Agora eu entendi tudo, né? Tá explicado. E um abraço para ele. Paz, tome seu café, tranquilo. O jornalista José Paulo de Andrade, 78 anos, morreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E ele estava internado desde o dia 7. José Paulo de Andrade, ele ficou muito conhecido ao apresentar na década de 70 o programa O Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes. E nos últimos dias ele estava afastado do trabalho após ser infectado pela Covid-19. Além da idade, o jornalista era do grupo de risco da doença por ter uma enfisema pulmonar, né? Um comprometimento. Ele tinha descoberto que estava com a enfisema há 2 anos atrás e a gente faz esse registro nessa manhã. Ô Rony, outro assunto aqui que a gente falou aí da hidroxicloroquina, tem esses remédios, cloroquina, hidroxicloroquina, e temos falado muito também no ivermectina. Eu hoje fiz a leitura na rádio. Eu não gosto muito da opinião sobre remédio porque eu não sou da área. Eu não conheço de remédio. Até porque eu não sou muito adepto a remédio, né? Desses remédios esses remédios químicos. Eu tomo se tiver necessidade, mas é bom evitar. Porque muito remédio também não perdendo a eficácia. Mas não vamos lá ao caso. A Universidade de Oxford, que é uma das mais destacadas do mundo, está trabalhando bem para em breves dias concluir aí a vacina, né? Tem até uma parceria aqui no Brasil. E essa Universidade de Oxford, que fica no Reino Unido, publicou ontem resultados preliminares de um estudo que associou o uso da hidroxicloroquina à piora do quadro e morte pela Covid-19. Em 1.500 pacientes que eles fizeram levantamento sobre a doença, a informação foi divulgada. Embora preliminarmente, esses resultados indicam que com o uso desse medicamento, que não é um tratamento eficaz para pacientes hospitalizados pela Covid. É o que diz o estudo, os cientistas. De acordo com esse estudo, que ainda não passou por revisão de outros cientistas para que tenha a sua publicação oficial, a hidroxicloroquina não reduziu a mortalidade e foi associada a períodos de internação mais longos e risco aumentado de morte ou necessidade de ventilação mecânica para o paciente. Os ensaios que testavam o medicamento contra a doença fazem parte do conjunto de testes clínicos denominado RECOVERY, que analisa vários remédios para a Covid em 11 mil pacientes britânicos. Tá vendo aí? Mas
a cada um que tome aí pela sua consciência, né, sua decisão. Exatamente, eu sempre busco ir pela ciência, Wilson Novaes, porque hoje em dia rede social é o que eu comento com amigos, qualquer pessoa que você pode pegar um jaleco, fazer um vídeo dentro da sua casa e falar o que quiser e virar referência em qualquer assunto. Hoje as redes sociais, as tecnologias permitem isso. Gente que você não conhece a se apresentar com um currículo. Não foi o caso do Docatelli, que tinha um currículo lá maravilhoso. Imagine uma pessoa que você não conhece lhe medicando alguma coisa. É isso, Rony. A gente, pela experiência de vida, eu conheço. É lógico, a gente viveu e conheceu N pessoas. Eu já ouvi de médicos e de pessoas dizerem assim, ó, em outros casos, eu não estou falando da pandemia, não diz assim, ó, tem médico que é péssimo na prescrição de remédio. Nunca prescreve o remédio certo para aquele mal que seu paciente está assim. E já tem médico, pela experiência e tal, ele bate certo e o remédio resolve. Isso é uma cultura de médicos. Sim. Eu já ouvi isso. O coronavírus, essa família de vírus, foi algo assim de surpreendente no mundo. No mundo. Quantos milhões de habitantes, países tem o mundo? Pegou todo mundo, vamos usar um termo bem popular, com as calças na mão. Né? E aí, começaram a surgir várias pessoas que se autodenominaram, eu não vou nem dizer o que não seja só com jaleco, até médicos. Porque, como em toda profissão, existem médicos e médicos. Existe um determinado médico que ele é focado na sua especialidade e não é por isso que eu vou entender que ele tem um bom diagnóstico, que ele tem um bom conhecimento de uma doença nova. Ele, no mínimo, está indo para a internet, conhecer a coisa e está prescrevendo, ele é um geral, né? Agora, você vai seguir pela cabeça dessas pessoas, esperando que dê certo, à espera do milagre, ou vai preferir fazer com que entenda que tem pessoas especialistas buscando a solução do problema e dizendo, cuidado, não pense que isso pode lhe dar uma sensação de que você não teve a doença por causa disso, porque vão surgir também pacientes que vão dizer assim, eu estava internado, tomei, eu estava em casa com os sintomas e tomei e fiquei bom. E aí deixa aquela margem. E se nós ficarmos aqui também, como todos os profissionais de imprensa, eu tenho cuidado em relação, não tomem, você corre o risco do cara dizer assim, eu ia dar esse remédio a meu parente, eu não dei porque eu vi lá aquele pessoal nas rádios, aí na televisão dizendo para não tomar, e a pessoa morreu, né? Por culpa deles. Então eu acho que é mais prudente, é mais correto, é mais profissional de nossa parte, por não sermos especialistas, deixar que cada um decida, né? Deixar que cada um decida, que cada um siga e que, de preferência, procure o médico. E um médico que tenha responsabilidade naquilo que faz. É esse que eu acho que é o caminho, né? Certíssimo, Wilson Novaes. Antes de ler os comentários do pessoal aqui, já tem muita gente boa. Eu vi o Dr. Elias W ali no Instagram, o pessoal no Facebook. A gente vai passar o comercial aqui do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas e na volta a gente já vai comentar a situação das escolas aqui em Jequié, também assunto do REDA, um novo auxílio aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Se liga aí no comercial do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas. Ei, quer fazer economia? Você é daquelas pessoas que se assustam com o preço nos mercados e ainda assim continua comprando. Venha economizar. Quero te apresentar uma maneira diferente de fazer suas compras. Cestas Básicas. Que tal receber suas compras em casa e economizar tempo e dinheiro? Conheça a Vieira Cestas Básicas, uma empresa de Queense que está completando 15 anos de existência. Conheça nossas promoções. Cesta tamanho pequeno por R$ 39,90 e a cada 10 unidades você leva mais uma. Cesta tamanho médio por apenas R$ 79,90 e na compra de 5 unidades você ganha mais uma tamanho pequeno. Cesta tamanho família com 20% de desconto por apenas R$ 174,90 à vista ou no cartão. Vieira Cestas Básicas, aqui o seu dinheiro compra muito mais.
Vieira Cestas Básicas. Tá aí, pessoal, vocês conferiram aí o comercial do Vieira Cestas Básicas, viram aí as opções de várias modalidades de cesta, por exemplo, na cesta padrão, que é R$ 99,90, e pode ser dividido em 2 vezes, vem muita coisa, 2 kg de feijão, 4 kg de arroz, 3 kg de açúcar, 1 litro de óleo, 2 kg de farinha, vem um pacote de biscoito doce, um pacote de creme crack, 2 pacotes de macarrão, é uma infinidade de coisas que você pode conferir no Instagram do Vieira Cestas Básicas, também vem acompanhado aí de produtos de limpeza, então você garante aí uma cesta para tudo na sua casa, meus amigos. Entre em contato com o Vieira, os números estão aqui salvos nos comentários e na legenda aqui do programa, que é o número 73988447064, 73988659171. Pode mandar o WhatsApp pro Vieira ou ligar para ele, que ele vai entregar a cesta aí na sua casa. Agora, voltando aqui para os assuntos de Jequié, Wilson, foram prorrogados aí por mais 30 dias a suspensão de aulas nas escolas públicas e privadas de Jequié. E no meio disso tem a questão dos contratos do REDA, que permanecem suspensos. A gente recebeu durante esse tempo várias mensagens de diversos profissionais do REDA aqui de Jequié que estão em situação complicada, viu, Wilson? É muito triste, eu vi essa notícia e fiquei assim pensativo, né? Eu pensei que a prefeitura teria uma maneira, uma fórmula de minimizar o sofrimento dessas pessoas que estão aí nesse aguardo, mas prorrogou por mais 30 dias, então ficam na situação aí de que esse mês, né, que nós estamos agora no 17º dia, eles continuam fora, né, da situação de voltar, né, porque eles têm um contrato que está suspenso, mas é um contrato vigente pela aprovação e seleção pública. E também as diárias, né, na prefeitura, horas extras, melhor dizendo, elas continuam proibidas desde que não seja algo essencial, como o pessoal da saúde. 2 fatos essa semana chamaram a atenção aí da nossa área de comunicação, né? O primeiro deles foi anteontem. A repórter da TV Aratu, a Tainá Reis, ela estava participando de uma entrevista ao vivo com o governador Rui Costa. Rui Costa estava quarta-feira inaugurando, né, o hospital Clériston Andrade 2 em Feira de Santana. De repente, a Tainá, que é jovem, ela começou a apagar e chegou ao ponto de desmaiar. Disseram inicialmente que era um problema técnico e tal, mas depois retiraram ela do local. Ela estava em meio a uma entrevista ao vivo com o governador e ela disse que o corpo desligou. Ela usou as redes sociais, né? Ela disse que quando acordou não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E para ela, um grande constrangimento e um turbilhão de pensamentos que invadiu a sua mente. Aí ela concluiu assim: poderia ficar aqui procurando motivos para me sentir triste ou até envergonhada, mas se ninguém me fez, nem deixou eu me sentir assim, porque eu faria isso comigo mesmo. Quem cai, né? 7 vezes, levanta 8. E no meu caso, vou levantar e me superar ao vivo. Eu diria a Tainá, mesmo não a conhecendo, à distância, né? Que você fique tranquila, amiga. Que você não tem motivo nenhum para sentir vergonha de nada. Você sofreu o problema. O governador teve o mesmo problema em Jequié, um dia de muito sol, quando ele veio inaugurar o Colégio da Polícia Militar, e ele deu a volta por cima e continuou, né? Então, Tainá, tenha certeza de que você não tem motivo nenhum para ter qualquer tipo, né, de constrangimento por um problema de saúde que não foi porque você quis. Agora você deve se cuidar, né, para saber o que foi que houve, né, o estresse, algum problema. Outro fato ontem, também relacionado à nossa área, né, foi o Zé Luiz da Atena, apresentador do o programa lá na TV, né, Bandeirante, na Band, à tarde, Brasil Urgente. Ele estava já se preparando, iniciando uma entrevista com Drauzio Varela, o jornalista e médico, né? Ele participa de vários programas. E quando ele já iniciava, ele fez o seguinte comentário, o Varela: doutor, o senhor vai me desculpar, é um momento inusitado em quase 50 anos de carreira, mas eu vou pedir ao colega aqui, ao Garrafa, que é o Felipe Garrafa, que ele toda hora está chamando o Garrafa para entrar
ele brinca muito com esse outro apresentador, para assumir a entrevista aqui com o senhor. Me desculpe, realmente, mas eu acabei de receber a notícia do falecimento de minha sogra e a minha mulher está desesperada. Então, aqui, eu tenho que consolá-la. É uma questão familiar, né? E ele disse que era um momento muito difícil e se retirou. Pela primeira vez, ele disse que aconteceu isso com ele, em plena atividade, né? O jornalista tem que passar por isso. Tem uns que seguram a onda. Mas aí vem o lado da família, a mulher, né? Talvez se fosse com ele, ele até seguraria ali, né? Alguém dele, assim, que dissesse mais direto a ele. Mas a sogra, aí vem o lado da esposa, a mãe da esposa, e ele deixou o programa e aí partiu, né? E foi prestar sua solidariedade à sua esposa e à família. Tá aí, Wilson. Outra notícia aqui presente no blog GQ Repórter tem relação com a questão do auxílio. Parece que os funcionários, os servidores públicos que receberam auxílio emergencial serão demitidos, é isso mesmo? É isso mesmo. A Controladoria Geral da União diz que o servidor público, depois de comprovado que houve da parte dele fraude, eles vão fazer o pente fino. Porque tem muita gente que recebeu, não, mas teve o nome aprovado no cadastro, mas foi por fraude de alguém. Foi lesado. Essas pessoas serão submetidas a um pente fino para não pagarem por um vexame que não lhe cabe, né? Mas aqueles que for comprovado, seja do Estado, do município ou da União, que receberam de forma fraudulenta, que o dinheiro foi para a conta e usou o dinheiro, esses, e não é um número pequeno não, viu? É muita gente. E aí vai ser mesmo, vão abrir um processo administrativo e essas pessoas poderão perder o emprego, além de que terão também os nomes publicados. Para que as pessoas saibam quem é que recebeu indevidamente um auxílio que tem aquelas pessoas que devem receber, né? Aquelas categorias que devem receber. Deveriam devolver o dinheiro também, viu? Tem uns que devolver, mas o número é pequeno, viu? Se você ver aí na matéria, o número dos que devolveram é ainda muito pequeno, mas já tiveram uns que devolveram. É coisa, viu, meus amigos? Relacionado também à pandemia, Wilson, foi aprovado ontem o projeto de lei que estabelece o desconto de até 30% nas mensalidades escolares na Bahia durante a pandemia, né? Já que as aulas estão suspensas desde o mês de março. Então era uma solicitação assim dos pais, muita gente enxergando que pagar a mensalidade 100%, sendo que não está tendo aula, fica complicado. Então foi aprovada essa medida, assim como também foi aprovado ontem, mas isso na Câmara dos Deputados lá em Brasília, o auxílio de R$600 para atletas e profissionais do esporte. Era mais uma das categorias aí que estava solicitando esse auxílio. Já teve o auxílio para a cultura aprovado e agora esse do esporte, que vai incluir atletas, para-atletas, preparadores físicos, professores de educação física, como Toninho de Miquelino. Não, o Toninho não vai nessa, não. Árbitros, promotores de competições, profissionais da saúde que atuam ali, massagistas, entre outros que atuam na área do esporte. Será aí o mesmo valor, R$600 por pelo menos 3 meses. Ele está dizendo aqui que eu sou um museu. Que eu sou um museu. Belina Ferreira, abraço para todo mundo. Ele diz: o prefeito. O que Tonho está reclamando de aposentadoria? O desconto dos aposentados de Jiqué. Normélia Mendes Bonfim, pense aí, o presidente que nunca estudou medicina querer que todos tomassem os remédios. É verdade. Cada um na sua, né, amigo? Cada macaco no seu gado. Aí Tonho disse assim, e até eu tomei esse remédio. Cuidado, Tonho, vai devagar. Irene Brito, bom dia. Leda Assis, bom dia. Ele está falando uns trem aqui atrapalhados. Só por eu não estar aí, colocar o meu nome fatal, os meus parabéns. Pois é, rapaz, é Toninho de Miquelino, essa figura, meu amigo, gente boa, conheço há muitos anos, né? E uma pessoa muito do bem que está lá agora. Está em Salvador, né? Está com a família, está em paz. O Miquelino não para. Com os filhos, isso é legal, É um momento, filho, a esposa, é um momento que deve realmente ser
muito valorizado, né, Rony Brani? Rony Brani, estamos chegando às 9h51. Hoje, geralmente, a gente faz um mistozinho do Papo de Boleiro, então vamos pegar esses 9 minutos finais do programa mesmo, sem a presença do Toninho de Miquelino, que hoje ia trocar de máscaras aqui no programa, ia tirar do Fluminense, que ele usou por o Fluminense ter ganho a Copa Rio, ia colocar do Flamengo, que ele voltou a ser Flamengo, vira folha velha, como aconteceu na época do Palmeiras, e ele ia trocar aqui no ar, mas hoje ele teve que trocar em Salvador. Lá ele já está sendo Bahia, viu? Que é o líder, já virou Bahia, né? É o líder do Campeonato Baiano. É o líder do Campeonato Baiano, está com a máscara do Bahia. Mas, de qualquer maneira, vamos falar um pouquinho aí do futebol, que tem Campeonato Paulista nesse final de semana, né? Campeonato Paulista, Wilson, na realidade ele volta na quarta-feira, da quinta-feira que vem, se eu não me engano. Mas tem um clássico aí. Vai ter o clássico do Palmeiras e do Corinthians? Palmeiras e Corinthians, não é não? Deixa eu confirmar aqui, que a federação divulgou a tabela. Sim, ela divulgou ontem. Ela exatamente, definiu as datas, os horários das últimas rodadas do Paulista. A gente lembra que nessa primeira fase, será na próxima quarta-feira, dia 22, a 11ª rodada. E a última rodada da primeira fase será no domingo, dia 26. Aí com isso, Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar, na realidade Corinthians e Palmeiras, porque será na Arena Corinthians, vão se enfrentar na quarta-feira, dia 22, assim como o Santos vai jogar contra o Santo André, que é o líder geral do Campeonato Paulista. O São Paulo vai entrar em campo na quinta-feira, dia 23, contra o Red Bull Bragantino, são as únicas equipes classificadas no momento no Paulista, é o São Paulo e o RB Bragantino. E teremos também, aí a última rodada será no domingo 26, primeira fase do Campeonato Paulista chegando ao final, assim como também a primeira fase do Campeonato Baiano, que já divulgou data, será no dia 23 de julho, quinta-feira. Os jogos serão realizados aí todos na quinta-feira, a penúltima rodada do Campeonato Baiano. Teremos aí Fluminense de Feira contra Jacuipense. O Vitória vai enfrentar o Bahia de Feira na quinta-feira, às 16 horas. Juazeirense versus Vitória da Conquista. Jacobina versus Doce Mel. E Atlético contra o Bahia. Atlético de Alagoinhas contra o Bahia. O Bahia é o líder da competição, Wilson Novaes. Então teremos Campeonato Baiano a partir da semana que vem. Pois é, da semana que vem. Eu pensei que era esse final de semana. Tivemos Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. No mesmo dia de Flamengo e Fluminense, tivemos Ceará e Fortaleza. E o Fortaleza levou a melhor, né? Sim. Venceu por 2-1 e sagrou-se mais uma vez o vitorioso desse clássico, que é um clássico tradicional aqui do Nordeste. A novela lá do Rio de Janeiro é Jorge Jesus. Novelona da novela, aqueles dramalhões, né? Fica, não fica. O que leva a entender é que ele pediu ao Flamengo que depois do título, como leva alguns dias para retomar as atividades, que ele iria lá ver a família. Em Portugal. Aí criou-se, lá em Lisboa, tal, e tudo indica que tem uma proposta que não chegou até hoje ao Flamengo para levá-lo para Portugal. Para levá-lo não, para repatriá-lo, para levar para a terra dele. Diga-se de antemão, ele é português. E aí ele não definiu. Ontem, o Marcos Braz, que ele é muito direto nas coisas. Se tem uma coisa que Marco Braz é que ele fala, ele não fica enganando. Ele disse assim, porque a imprensa não falou quase do título, não falou de nada, só falou de Jorge Jesus. Ontem Marco Braz resolveu falar e disse assim: por enquanto, o Jorge é nosso treinador, ele tem um contrato até 2021. Mas o Flamengo não pode obrigar ninguém a ficar aqui. Ainda ele não fez nenhuma comunicação. Se ele decidir ir para o Benfica, retornar para a pátria dele ou qualquer outro clube, se tiver problemas com a família ou dúvidas por causa da situação que vive aqui no Brasil, ele tem que comunicar e nós vamos resolver o assunto. Não tem por que dizer que vai trazer qualquer embaraço. Aí ele disse mais, ele é vice de futebol. Nesse momento o Jorge está tranquilo, não falou com jogador nenhum, queria ir embora. E ainda disse assim, tem uma excelente relação com ele. E depois da conquista do título, nós conversamos, ele dizendo Marco Braz, né? E ele não fez passou nenhuma informação de que iria embora.
Aí ele citou, inclusive, que o Jorge marcou treino para terça-feira, 15 horas, no Ninho do Urubu. E no clube, quem marca os treinos é o próprio treinador, não é a diretoria. Se ele marcou, sim, então a diretoria tem que aguardar que ele cumpra de volta. Ou, digo, quem vai hoje fazer o treinamento é alguém da minha comissão, né? Jorge Jesus quer levar todos os 7 membros da comissão, porque muita gente falou que o João de Deus, que é auxiliar técnico, ficaria no Brasil, mas se ele for, ele leva todo mundo. Comissão técnica e o time do Benfica, que não está numa situação financeira boa. Inclusive está envolvido em muitos problemas. E o presidente explicou que não tem condição de levar toda a comissão, porque tem nessa comissão que está lá pessoas que são efetivas e que terão que se continuar. Ainda tem esse impasse. Agora é só, né, aguardar lá em Portugal, porque o primeiro ponto que se tem que entender é que o país do cara, o cara tem 65 anos de idade, vai fazer 66. Então, o que é que tem que acontecer é que espere a decisão que é dele. Sim. Olha, eu vou comunicar aqui a vocês que eu fiz um acerto, lá é mais próximo, vou ganhar X, vou ficar por lá, vamos pagar a rescisão aí, porque tem uma multa contratual, que não é grande coisa, mas tem, e vou embora, né? E ele tem a questão afetiva, o Wilson, também, não só da questão de ele estar no país, estar próximo da família. Jorge Jesus já tem uma idade avançada. Certo. E também, eu lembro que ele teve uma entrevista que ele deu lá para a Fox, para o Benja, logo depois do título da Libertadores e tudo mais, ele contando um pouco dessa relação dele com o Benfica, que foi muito marcante assim, e que depois ele até treinou o Sporting, e que ele conta que um menino chegou para ele chorando, triste: por que você nos deixou, por que você foi pro Sporting, que é rival do Benfica? Aí ele contou para o menino a história que era o desejo do pai dele, que aí por isso que ele foi pro Sporting. Essas coisas assim marcantes, né? Então, normal. Eu acho que o futebol é uma coisa muito dinâmica. Sim. Não é o primeiro, né? Não tem técnico, até porque às vezes os times contratam um técnico rodeado de uma expectativa, não dá certo e demite. Outros, como o Jorge Jesus, deu certo, chegou com muita desconfiança, ninguém sabia muito bem quem era e deu certo. O que ele jogou, praticamente ele ganhou. Ele perdeu a decisão da Copa do Brasil, que para o Atlético Paranaense, nos pênaltis, e perdeu o título mundial pro Liverpool num jogo que o Flamengo não saiu envergonhado pelo que fez. Mas é isso aí, futebol, vida que segue, e se ele não for, logicamente, que a essa altura agora precisa ser definido, porque o Campeonato Brasileiro vai começar e tem que se movimentar para trazer um treinador para recomeçar um trabalho que possivelmente vai ser diferente do dele, né? Cada um tem uma forma de... E ainda falam em levar Bruno Henrique e Gerson de Lambuja para o Benfica, né? Para agradar o Jesus, que são 2 jogadores aí importantíssimos para o esquema do Flamengo. Aí eu já acho que é uma falta enorme se isso acontecer. Aí eu já vejo de outra maneira. Aí eu já acho que seria... Levar o Jorge Jesus eu não vejo nem tanto. Porque um outro treinador encaixa os jogadores. Agora tirar Bruno Henrique e tirar nesse momento o Gerson, são 2 jogadores importantíssimos, não insubstituíveis, né? Mas importantíssimos para o Flamengo. Vai ter jogo no Campeonato Paulista, que vai ser na Vila Belmiro. Quem é que joga? Parece que é o Palmeiras, parece, joga na Vila Belmiro, né? Você viu aí? Não vi essa notícia. Um negócio assim, sem pé e sem cabeça. Botaram o Palmeiras pra Vila Belmiro? Porque acho que tem um problema dos acordos lá que o Palmeiras tem com a empresa lá e tal, e coisa que tá, né, rapaz? Sim, não, tá confuso, porque tem a questão, o Pacaembu, se eu não me engano, ainda tem a questão do hospital, alguns estádios lá em São Paulo serviram para isso, foram montados alguns lugares assim, mas... Ainda não vi essa da Vila Belmiro, não, mas é possível, tá tudo muito confuso. Tem, eu vi aí. O outro time é o São Paulo. O São Paulo, por questões até de enxugamento, decidiu não contratar ninguém, né? Trouxe 3 atletas da fase de base, né? Da turma de base, Rodrigo Nestor, Diego Costa e Danilo Gomes. Além disso, reintegrou 4 jogadores que voltaram de empréstimo.
Trellis, esse até está sendo pretendido aí por outra equipe. Paulinho Bola, Shailon e Brenner. É o time do São Paulo, né? Seu time, seu Vamos ganhar. Tô achando que o São Paulo vai ser campeão paulista. Tô confiante. Antes da parada, o São Paulo estava jogando muito bem. Analisando o momento. Corinthians, todo dia é notícia que tem que pagar alguém, não tem dinheiro. O time já estava brigando para não cair. Palmeiras, Dudu acabou de sair. O Santos também está numa situação difícil. A diretoria, o time está voltando agora. Eu acho que vai dar São Paulo. Pode me cobrar depois aí, nessa competição. Um abraço aí para Maslova, para Antônio Francisco. A gente chegou ao final do programa dessa sexta-feira. Vamos ver aí, o futebol está retomando com todo esse problema que está envolto aí, né? O mundo. Mas o futebol vai se... A gente que gosta, né? A gente assiste, mas sempre sem aquele gosto maior, que é ver o futebol com os estádios cheios, a torcida. Aquilo é muito legal. E a gente está chegando ao final do programa desta sexta-feira, final de semana que termina, né? Um abraço, Rony. Mais uma. Um abraço a todos e para vocês que nos assistem. A gente já encerrou aqui no Instagram. Um abraço aí para o Facebook e um abraço. Segunda-feira, com fé em Deus, muita fé em Deus, nós estaremos aqui de volta. Estaremos aqui. Vamos nos cuidar, hein? Boa volta aí, viu, meu querido? Se cuida, meu amigo. Se cuida, Vite. Vira a folha. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Podem achar que eu sou louco, mas você pode escrever. O futuro é esse aí. Você sabia que comprar pela internet é muito mais barato? Eu vou te dizer o porquê. As lojas físicas têm altas taxas como aluguel do espaço, pagamento e comissão de funcionários, altas contas de energia e água. E vocês sabem quem paga por tudo isso? Você. Eu quero te apresentar a Vieira Alimentos e Cia, o seu supermercado online. Evite filas com caixa, estacionamento, economize seu tempo e dinheiro, receba suas compras no conforto e segurança do seu lar. Vieira Alimentos e Cia, aqui o seu dinheiro compra muito mais.